Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 25/12 de 2024, rodadinha de Natal da NBA, lembrando que apesar de ser uma rodada extremamente tradicional no mundo do basquete para nós apostadores, é uma rodadinha perigosa já que os jogos são escolhidos a dedo, então não tem bobo aqui. Não tem time assim com defeitos muito claros, né, pra gente explorar, mas ainda assim a gente tem jogos interessantes. Vamos aqui sempre se baseando em números e estatísticas para balizar as nossas opiniões, passar para vocês a nossa visão a respeito dos jogos. Não sei, antes da gente começar o nosso vídeo, pedindo para vocês encarecidamente o like, não custa nada e ajuda muito o nosso projeto a seguir acontecendo. A meta é de 200 likes para essa rodadinha tão especial, todo mundo em casa, clica no botão de joinha, vai ajudar demais. Link na descrição da BetWinner, bônus de até 100%, nosso canal gratuito e também do nosso canal de cortes. Tem também o nosso grupo VIP aqui do lado, melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Nós lançamos lá o nosso radarzinho com os melhores jogadores para você ficar de olho e investir entre o dia 25 e dia 31. São diversos jogadores interessantes para você anotar ali na sua agenda e ficar de olho, além dos nossos guias, e-books, palpites diários, as nossas dicas ali das melhores apostas para se fazer com frequência durante a temporada, e o nosso guia onde a gente explica como apostar contra e a favor de cada uma das equipes. É muito conteúdo, o grupo VIP mais completo do mundo. Chame no WhatsApp e garantam a sua vaga para aprender a serem apostadores de alto nível que baseiam as suas análises em números e estatísticas, porque no médio e longo prazo você sempre será lucrativo. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e garantir as melhores odds. E bora falar de Knicks e Spurs. New York Knicks, favorito. Jogando dentro de casa, a gente está falando de um time que tende a ser uma equipe competitiva na Conferência Leste, enquanto que os Spurs, se tiverem sorte, eles irão para os playoffs via play-in. Só que tem um porém, a gente estava falando de uma rodada de Natal, onde as franquias ali se planejam por muito tempo, as melhores estratégias são aplicadas dentro desse jogo de transmissão nacional, então assim, a gente tá falando de um jogo no qual alguns mercados que não são dos maiores, e não é o caso dos Knicks, acabam tendo ali seus jogadores podendo mostrar todo o seu basquete pro Brasil inteiro, né? Para os Estados Unidos e mundo inteiro, já que geralmente as suas transmissões são mais locais. Então, é a grande oportunidade de ver uma das franquias mais valiosas do mundo contra o futuro da liga, Victor Wembanyama. Então, para essa partida, eu acredito que o San Antonio Spurs, depois de muito tempo distante das rodadas de Natal, teremos aí o Greg Popovich dando o seu melhor, técnico do San Antonio Spurs, e aplicando aí o melhor basquete possível favorável à sua franquia. Vamos aqui de handicap de mais 12.5 a favor dos Spurs. Aqui a gente pode ganhar a partida ou perder de no máximo 12 de diferença. Só não pode perder por 13 ou mais. E a gente está falando aqui de um San Antonio Spurs que nos últimos 6 jogos vem muito bem. Venceram 4 dos últimos 6 jogos. Cobriu esse handicap também contra o Philadelphia 76ers, ou seja, em 5 dos últimos 6 jogos, e é verdade. Nem todas essas franquias que eles enfrentaram foi de alto nível. O New York Knicks, por outro lado, vem muito bem. Eles conseguiram cobrir o handicap em diversos jogos mais recentes, só que se a gente for pegar aqui o New York Knicks nos jogos de rodada de Natal, vamos colocar aqui o nosso filtro para dezembro de 2023 e vamos dar uma olhada aqui no desempenho deles na última rodada de Natal. Podemos observar aqui que eles não conseguiram cobrir esse handicap. Como eu disse para vocês, os jogos são escolhidos a dedo, equilibrados, e por mais que eles tenham jogado em casa, eles venceram por apenas 7 de vantagem a equipe dos Bucks. Agora vamos aqui para dezembro de 2022, dia 25 também, o New York Knicks, por ser uma franquia com muita torcida, né, e muita mídia, também foi chamada para a rodada de Natal e perdeu para o Philadelphia 76ers. A gente está falando de um Knicks que vem jogando tradicionalmente aí a rodada de Natal, então para eles é algo mais rotineiro, mais corriqueiro, enquanto que a gente está falando de um San Antonio Spurs que vai tratar com devido valor essa rodada de tanta importância. Último recado para vocês é em relação à pontuação para essa partida. A gente tem pontuações bem baixas, tá, para os jogos de hoje, com exceção dessa partida aqui entre Denver Nuggets e Phoenix Suns, a gente já fala dela. Só que é o seguinte, a rodada de Natal ela serve também para você divulgar a NBA, divulgar o produto da NBA. E geralmente o ataque é mais privilegiado, qualquer faltinha acaba sendo marcado para que aconteça aqueles jogos bem pontuados, você chama a atenção, você venda a liga melhor do que necessariamente ali como uma liga defensiva, de poucos pontos, um basquete feio, não. O objetivo aqui também é comercial e apesar disso ser um pouco mais uma questão, digamos que lúdica do basquete, não necessariamente uma regra, ou então um número de estatística que a gente traz aqui para vocês, é algo interessante para vocês ficarem de olho, porque não vale a pena ficar em under nessas rodadas de Natal. Vamos falar agora aqui a respeito da próxima partida. Teremos aqui Dallas Mavericks enfrentando o Minnesota Timberwolves, e
a gente vai falar a respeito da vitória do Dallas Mavericks, que na nossa opinião é favorito para essa partida. Eu acredito que por mais incrível que seja o Anthony Edwards, eles ainda têm o melhor jogador em quadra, que é o Doncic, que é dúvida. Se ele não jogar, eu vou ficar de fora dessa chip. E eles têm também o segundo melhor jogador. Eu ainda gosto mais do Kyrie do que o Anthony Edwards. O Kyrie ainda é um cara mais em jogos grandes, jogos decisivos. Ele é o cara mais experiente, assim, que já se provou mais, já foi campeão. Eles têm também o melhor arremessador de 3 com o Klay Thompson, e eu acho que o coletivo deles vem funcionando melhor, além do mando de quadra, que é muito relevante para essa nossa chip. O Timberwolves, depois da troca que fez o Karl-Anthony Towns pelo Julius Randle e o Donte DiVincenzo, eles demonstraram algumas irregularidades pelo caminho. Nos últimos 20 jogos, na verdade eles perderam os últimos 3 consecutivos, e nos últimos 20 jogos eles foram bem irregulares. Eles venceram aqui 3, 6, 7, 8, 9, então eles mais perderam do que venceram. E a equipe do Dallas Mavericks é um excelente mandante. Nos últimos 10 jogos em casa, eles conseguiram vencer 7. Nos últimos 9, eles venceram 7 também. Um aproveitamento muito bom. A única derrota aqui recente que eles tiveram dentro do último mês aqui em casa foi para o Phoenix Suns por 1 ponto. E a outra aqui contra os Clippers é uma vitória um pouco mais elástica. Mas aqui o Luka Doncic não estava à disposição, o melhor jogador deles, e isso fez bastante a diferença. Vamos aqui para os números do Dallas Mavericks jogando como mandante, que eu acho muito importante a gente destacar, mas além, é claro, de lembrar que as duas franquias jogam na mesma conferência. O Dallas é o 6º melhor time aí da NBA em relação ao número de vitórias. Em relação à conferência, eles são o 4º aí da conferência Oeste, enquanto que o Minnesota Timberwolves está com 50% de aproveitamento, com apenas 14 vitórias na temporada, é o 17º colocado da liga. Se a gente colocar aqui estatísticas avançadas, vamos colocar aqui como mandante a equipe do Dallas Mavericks, onde eles são um dos 5 melhores ataques da liga, um dos 7 melhores ataques da liga, e defensivamente uma das 5 melhores defesas. Então eles estão no topo das duas categorias mais importantes que a gente tem. Então eu acredito que eles sejam favoritos para essa partida, então eu vou de vitória do Dallas Mavericks, beleza? E por falar em favorito, mandante, vamos falar aqui de Boston Celtics, mas eu acho que esse jogo vai ser mais equilibrado do que se espera. 1,26 não é uma odd que eu gostaria de explorar, porém eu esperaria no ao vivo essa odd estar pagando em torno de 1,50 para trabalhar na vitória do Celtics. O Philadelphia 76ers dessa vez vai contar com o Joel Embiid, mas eles têm muita dificuldade de enfrentar o Boston Celtics, que inclusive perderam a última partida em casa. É muito difícil a gente ver o Boston Celtics perder 2 partidas consecutivas em casa. Isso não acontece há mais de 20 jogos, e nos últimos 20 jogos como mandante, eles venceram 16 e perderam apenas 4. Eles têm um aproveitamento excelente como mandante e números também, sendo aqui o 3º melhor ataque dentro de casa, enquanto que ao mesmo tempo eles também têm aqui uma defesa perto do top 10. Agora, quando a gente pega aqui o Philadelphia 76ers na temporada, eles são ruins em diversos fatores, mas como visitante eles são ainda piores. Paul George ainda não está jogando o basquete que se esperava dele quando ele foi contratado, e a gente tem aí alguns problemas de relacionamento entre Tyrese Maxey e Joel Embiid, os 2 melhores jogadores dos 76ers. Se a gente for observar aqui, o Philadelphia nos últimos 16 jogos contra o Boston Celtics, eles perderam grande maioria, tá? Nos últimos 6 encontros, apenas uma vitória, são 3 derrotas consecutivas contra esse rival, e dentro desses 16 jogos, eles venceram 5 e perderam 11. Lembrando que o último jogo que aconteceu, os últimos 2 jogos, né, que aconteceram em Boston, foram de 2 derrotas para o Philadelphia, que tem números aqui muito sabotados, tá? Apesar de eu estar trazendo aqui para vocês, vamos falar aqui de um 76ers que fora de casa é o 6º pior ataque da liga. Todos esses números são mentirosos, porque eles têm muitos jogos sem o Joel Embiid, que faz completa diferença dentro da análise. Então todos esses números não dá pra gente levar tanto em consideração, mas a gente tá falando do Boston, que é o 2º colocado da Conferência Leste, enquanto que o 76ers ainda tem muito a melhorar, e mesmo com o Joel Embiid conseguindo pontuar bem, eles não vêm conseguindo conquistar vitórias. Beleza? Vamos falar aqui de Warriors e Lakers. Aqui a gente tem um palpite em over, tá? Se você esperava um jogo pra gente trabalhar com pontuação, esse jogo é esse. Apesar dos Lakers recentemente não vir mostrando uma excelência ofensiva, a gente tá com a linha muito baixa. Vamos de acima de 218,5 pontos totais, com base na seguinte argumentação. Os Warriors nos últimos 6 jogos contra os Lakers, a gente teve uma média de mais de 246 pontos por partida. Esse número que a gente busca para hoje, de pelo menos 219 pontos na partida, foi superado em todas essas partidas aqui, as últimas 6 consecutivas, e no último encontro entre essas franquias, a gente teve aí 254 pontos produzidos.
Quando a gente dá uma olhada aqui nos números das franquias, a gente tem aqui como principal a questão da bola de 3 do Golden State Warriors, um dos principais expoentes desse tipo de arremesso na liga, o quarto com mais bolas de 3 por jogo na NBA e um time com ótimo aproveitamento, quase um dos 10 melhores da liga. Por que a gente está destacando isso? Bom, quando a gente vai aqui no Opponent 3 Points Made, que é em relação aqui ao número de bolas de 3 percentuais que você permite para o seu adversário, a equipe dos Lakers vem muito mal, tá? Eles são quase um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de território triplo na liga, só quando a gente vai para o recorte fora de casa, a equipe do Los Angeles Lakers tem números ainda piores, permitindo 37,2% das bolas triplas contra o seu patrimônio. E o Warriors vai usar e abusar desse arremesso. Por quê? Porque os Lakers não tem como competir. Então, se os Warriors tiverem um aproveitamento legal nas bolas de 3, dificilmente os Lakers vão acompanhar. Só que é aí que entra um outro ponto. Os Lakers podem ferir esse Warriors também. Então, o encaixe ofensivo das duas equipes é favorável para ferir a principal dificuldade defensiva do outro. No caso dos Warriors, é a altura. O Golden State Warriors é um time que joga numa formação mais baixa, volta e meia com o Draymond Green ali na escalação jogando de pivô. Com isso, o Anthony Davis e também o LeBron James podem explorar muito bem esse time mais baixo da equipe do Golden State Warriors. Quando a gente fala aqui em relação a pontos permitidos para pivôs em toda a liga, o Golden State Warriors acaba nem cedendo tanto assim, mas eles cedem um número muito alto de rebotes, o sexto time que mais cede rebotes para pivôs na liga, olho nessa estatística do Anthony Davis. Mas quando a gente fala aqui para a posição de power forward, a posição do LeBron James, estamos falando aqui de um Warriors que é um dos 10 times mais vazados para jogadores dessa posição, sendo também o quinto que mais cede bolas de 3, olho no papai LeBron também, que numa rodada de Natal vai querer brilhar contra essa franquia que dá pra gente dizer que foi o principal rival de toda a sua carreira. Então, eu acredito em um jogo bem pontuado, temos diversos encaixes aqui, o próprio Los Angeles Lakers é um time assim que cede muitas bolas de 3, então o Warriors joga dentro de casa, eles são um dos 10 times mais rápidos da NBA, e com velocidade e ritmo significa que você gasta pouco relógio, gastando pouco relógio, você tem muitos arremessos por minuto para poder produzir bem. A equipe dos Lakers também tem um dos piores aproveitamentos em rebotes defensivos da liga, então o Golden State Warriors pode conseguir alguns pontos de segunda chance com rebotes ofensivos nessa partida de hoje, já que os Warriors é um dos 10 times com melhor aproveitamento em rebotes por jogo da NBA. Se você acredita que os Warriors vai vencer essa partida, aí provavelmente eu trabalharia aqui somente com a linha de pontuação deles aqui, pagando em torno de 1,50. Mas, se você prefere não se arriscar em relação ao vencedor, o over em pontuação total parece o melhor caminho. E antes da gente partir aqui para o nosso último vídeo, quero agradecer vocês mais um ano aí do nosso lado, mais um Natal em que passamos juntos, sempre passando para vocês aqui as nossas dicas. Esperamos sermos bem lucrativos, mas independente de qualquer resultado. Quero agradecer todo o respeito que vocês têm comigo aí nessas temporadas, né? Vídeo a vídeo, nos comentários, com elogios, com críticas sempre construtivas, comentários que também fazem com que eu aprenda. E a gente sempre tenta passar para vocês o melhor material, o melhor conteúdo possível, com muito estudo, diferente de vários outros lugares que só copiam, colam tips e pedem para vocês replicarem. A gente sabe, nem sempre vai ter green, vão ter bad runs, vão ter momentos positivos, assim, muito acima da expectativa também, mas o importante é a gente ter embasamento nas nossas tips, a gente super incentiva vocês a serem apostadores críticos, que concordando ou discordando do que a gente faz, não tem problema, desde que vocês baseiem as suas análises em algo mais concreto, como números e estatísticas que a gente sempre faz aqui. Então a gente é muito orgulhoso da audiência extremamente qualificada que nós temos aqui no canal. Quero agradecer e desejar um Feliz Natal para todos vocês, pedir como presente aqui de vocês o like, porque não custa nada, mas ajuda demais a divulgar o nosso canal, a chegar em outras pessoas para que eles também aprendam a apostar de uma forma mais analítica e, consequentemente, tenham mais chances de greens. Vamos falar aqui de Suns e Nuggets. Aqui a gente tem um over para indicar para vocês. A última vez que essas franquias se enfrentaram faz menos de 2 dias. A gente indicou esse over, acabou não batendo, mas é porque o Suns teve aí um último quarto no qual eles abriram mão, eles simplesmente desistiram e, consequentemente, não deu para ultrapassar a linha de pontos. Mas 2 vezes consecutivas acho difícil que aconteça. Vamos de mais de 227,5 pontos totais para essa partida. Estamos falando aqui de 2 dos 10 melhores ataques da NBA por 100 posses de bola. Defensivamente, a gente está falando de uma defesa mediana, que é o Denver Nuggets, e de uma defesa ruim, que é a do Suns. No caso aqui, a 7ª pior da NBA. E a gente está falando de muito poder de fogo dos dois lados. Na última partida, não tivemos Jamal Murray em quadro, pode ser que ele jogue hoje. O Devin Booker não jogou também, mas a gente deve ter aí
mais jogadores à disposição de muita qualidade para produzirem muito bem, além do Suns, que foi o time que decepcionou em relação à pontuação, jogando em casa hoje. Bom, uma das formas que o Denver Nuggets pode ferir bem aqui essa equipe do Phoenix Suns, uma key play type, é no handoff. Quando a gente fala aqui dessa jogada do handoff, estamos falando de um Denver que é o quinto time que mais faz pontos dessa forma na liga. O handoff é uma jogada ali na qual o Jokic faz com muita frequência com o Jamal Murray, por isso é muito importante ele enquadra para esse over, e é a jogada na qual o Suns é o time mais vazado de toda a NBA. Então é muito interessante a gente ficar de olho nesse tipo de jogada. Por outro lado, a gente está falando aqui de um Denver Nuggets, que quando a gente fala aqui para a posição de shooting guard, que é a posição do Bradley Beal, eles são o terceiro time mais vazado da NBA. O Denver Nuggets recentemente vem sofrendo muitos pontos. Nos últimos 12 jogos, por exemplo, eles sofreram 118.3 e marcaram 122.7. O Jokic brilhou muito na última partida, ele também pode ajudar essa linha de pontos a ser esticada, já que o Suns é o segundo time mais vazado para pivôs em toda a liga. E se a gente for olhar aqui esse histórico da equipe do Denver, a gente tem mais de 240 pontos produzidos nos últimos 12 jogos dele, e a gente superou esse número de acima de 227.5 pontos, ou seja, pelo menos 228 pontos, contra os Pelicans, Portland, Kings, Atlanta Hawks, Wizards, Cleveland, Golden State Warriors, Clippers e também aqui contra o New York Knicks, ou seja, só contra o Jazz, o Phoenix e também ali contra o Clippers, esse número não foi superado, ou seja, dos últimos 12 jogos, em 9 terminamos acima de, a média é muito acima de tudo isso, e eu conto com o retorno do Jamal Murray para a gente poder trabalhar nesse acima de. As duas franquias, repito, tem muito poder de fogo, Kevin Durant, Bradley Beal, Jamal Murray, Nikola Jokic, suficiente para a gente trabalhar com esse over. Quero agradecer a audiência de vocês, o like, eu espero que tenham deixado. Nossos palpites, então, são vitória do Boston, vitória do Dallas, handicap positivo de mais 12.5 do Suns, over em pontos no jogo entre Warriors e Lakers, mais de 218.5 pontos e mais de 227.5 pontos totais no jogo entre Denver e também Phoenix Suns. Muito obrigado pela sua audiência, boa sorte a todos. Se concordam ou discordam da gente, comentem aqui embaixo e mesmo que vocês falem, esse cara não sabe de nada, só fazer tudo ao contrário do que a gente está falando, o importante é você sempre ter uma segunda opinião para poder balizar de vocês. Muito obrigado mais uma vez, Feliz Natal a todos e falou!